Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Há um anseio com certeza no coração do povo do Senhor de sermos governados de forma justa, de forma íntegra, de forma que sejamos abençoados por alguém que não só é um político, mas é um pastor, realmente um governante que cuide do seu povo. E essa esperança, ela existe, ela é real. Tanto que nos Salmos nós encontramos a promessa e em Cristo ela se cumpre. E ainda iremos desfrutá-la plenamente. Nós estamos no Salmo 72. Agora, versículos 5 a 7. Diz assim: Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiro que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Ele está nos falando do rei. Primeiro versículo diz: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos. E então vai orando para que Deus abençoe o rei, inclusive porque ele é um instrumento para abençoar o povo. Ele é um instrumento, aquilo que nós já falamos antes. Os governantes deveriam se ver como instrumentos de Deus para abençoar o povo. Se todo governante entendesse que a sua missão é abençoar um povo, seria então um instrumento para aplicar a justiça, para cuidar dos necessitados, naquilo que diz respeito a instruir o povo a ser esta bênção e, assim, administrar uma nação para o bem da própria nação. Essa é a ideia. E o salmista está orando. Isso já nos estimula, como nós vimos também anteriormente, orarmos, como Paulo diz a Timóteo, que todo homem ore, levante mãos santas e então clame pelos seus governantes, para que Deus faça deles isso. Mas é claro que nós esperamos sempre algo muito maior, muito melhor do que nós temos em nossos dias. Em nossos dias nós temos apenas políticos, infelizmente. O pecado, ele deteriorou tudo. O pecado, ele contaminou todas as áreas. A economia, a política, a educação, a sociedade como um todo. Ela está manchada por este pecado parasita que vem contaminando tudo. Mas existe uma esperança, a esperança do Rei da Glória, aquele que reinará para sempre. E quanto ele permanecer, haverá bênção sobre o seu povo. Essa promessa foi feita antes, no Salmo 2, quando Deus vai falando aos povos, quando Deus vai levantando sua voz e chamando-os ao arrependimento, ele diz, versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança. O rei, o herdeiro, sim. A promessa de que o Messias seria o herdeiro, o Filho de Deus, herdaria os povos para governá-los. A esperança é que é um governante maravilhoso. Não tem governante igual. Não tem governante melhor do que ele. Que realmente possa governar com justiça, que realmente faça tudo por amor ao próprio Pai, que lhe passou o trono. Um governante perfeito. É este o governo que nós esperamos. É fundamental que enquanto nós aqui clamamos, oramos, nós olhemos para a esperança que o Senhor nos concedeu. Nós olhemos para aquilo que Deus promete na sua palavra, porque inclusive isso vai fortalecendo o nosso coração. Nós encontramos em Lucas, capítulo 19, também nos evangelhos sinóticos, nos outros evangelhos, na verdade, Deus mostrando seu filho como rei nessa entrada triunfal a Jerusalém. Jesus vai em direção a Jerusalém e diz o texto que enquanto ele ia, eles estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras,
toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. A esperança do seu povo é um Rei eterno, um Rei santo, um Rei justo. Eu sei que você espera que esse ano que vem as eleições possam proporcionar dias melhores ainda. Ou seja, que sempre tenhamos governantes que cuidem do seu povo. E tanto que a igreja clama: Senhor, livra-nos de homens que nos fazem mal, de homens que trazem suas ideologias perniciosas e que destroem, portanto, o povo. Mas, Senhor, dá-nos bons governantes. Essa é uma esperança e a gente até deve sempre orar, porque é bom termos bons governantes para nos dar dias bons. Todavia, a nossa esperança real, permanente, está exatamente neste Rei que o Salmo proclama. O Rei que, por causa dele, ele é como chuva que abençoa o seu povo. Ele, nos seus dias, faz florescer o justo e a abundância de paz. Ou seja, a esperança de sermos governados por um rei que realmente seja uma bênção é uma esperança que se cumpre em Cristo Jesus. Jesus é o nosso rei. Jesus é esse governante. Jesus, ele é. Ele não será apenas, ele é. Tanto que Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, diz o seguinte, falando sobre a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 15, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que passou o trono para o seu Filho, para governar com justiça, com equidade, com bondade, com amor. Aquele que governa para o bem do seu povo. Este mesmo que é aclamado em Apocalipse, aclamado como Senhor de todos. E entoava um novo cântico, Apocalipse 5:9, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. E recebe o louvor e a glória de um povo que vê o amor de seu rei, que vê o cuidado de seu rei, as bênçãos de seu rei, que não deixa de cuidar de seu povo, que não deixa de abençoar. É este o rei do Salmo 72. É o rei pelo qual somos abençoados. Como ele já é o rei, já é o Senhor, então procure-o, então busque-o, então coloque sua vida diante dele e lance sobre ele, lembrando que muito mais do que um governante, que às vezes nós procuramos, que às vezes nós buscamos, que às vezes a gente diz assim, precisamos que ele ajude-nos, cuide de nós, administre bem o nosso país, que ele, de fato, cuide de nossas necessidades, muito mais. O Senhor Jesus conhece nosso coração. Ele não só conhece o povo, ele conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, ele conhece as nossas necessidades. O rei que governa o mundo é o rei que também governa nossas vidas, conhece o íntimo do nosso ser e, portanto, pode nos dar exatamente o que precisamos. Portanto, lance sobre ele, sobre o rei que floresce sobre nós, sobre o rei que é como chuva que rega a terra, porque ele é uma bênção para o seu povo. E se você então quer alguém em quem confiar para governar a sua vida, eu lhe apresento então o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que governa com justiça, com amor, com bondade. Então, vamos lançar as nossas vidas na presença deste Rei, deste bondoso Rei de nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado porque não estamos sós, porque o Senhor governa. E ainda que tantas vezes pareça que nós estamos sozinhos,
por causa dos vales da sombra da morte. Ó Deus, obrigado por nos lembrar por Tua palavra que a verdade é que o Senhor trabalha em silêncio tantas vezes. A verdade é que no vale da sombra da morte o Senhor se faz mais intimamente presente, ainda que não possamos tantas vezes sentir esta presença. Então, ó Deus, nos ajude a descansar em Ti, confiar em Ti, para que o Senhor seja glorificado na vida daqueles que esperam pelo Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.